Meu nome é Leila, e eu ainda lembro o barulho do talher batendo no prato naquela noite, o som mais alto da sala, porque o silêncio entre nós já dizia tudo. Daniel olhou para mim com aquele ar de quem está entediado, até para sentir raiva. E então disse com a frieza de quem comenta o tempo: Na verdade, eu me rebaixei para me casar com você. Você nunca e jamais vai estar à minha altura. Não teve grito, nem prato quebrado. Teve só um instante em que o ar pareceu mais pesado do que eu conseguia respirar. Fiquei olhando para ele, tentando entender se ele realmente tinha dito aquilo, ou se eu tinha imaginado. Mas ele continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Aquele tipo de calma que machuca mais do que qualquer ofensa dita aos berros. Eu queria perguntar o porquê. Queria pedir explicação, gritar, reagir. Mas pela primeira vez em 15 anos de casamento, eu escolhi o silêncio. Lavei a louça, tirei o batom com um pano da mesa e fui para o quarto. Ele nem levantou o olhar. Naquela noite deitada ao lado dele, o mesmo homem que já me chamou de amor de orgulho de vida, eu entendi que algo tinha morrido. E não era o amor, era o respeito. Nos dias seguintes, ele fingiu que nada tinha acontecido. Acordava cedo. Colocava o terno caro, tomava o café que eu fazia e saía. Eu observava cada gesto automático e pensava: como é possível alguém achar que está por cima quando já perdeu tudo o que importa? No trabalho, eu sorria para os meus alunos, mas por dentro algo estava mudando. O silêncio que antes doía agora começava a me proteger. Eu não queria mais provar nada para ele. Eu queria provar para mim mesma que eu ainda era alguém inteira, mesmo que machucada. Comecei a olhar para o meu próprio reflexo de outro jeito. A professora cansada do espelho já não parecia só uma mulher rejeitada. Parecia alguém prestes a acordar de um sonho ruim. Naquela semana, uma amiga da faculdade me mandou mensagem. Leila, estão precisando de uma coordenadora de projeto numa startup de educação. Acho que você devia tentar. Eu quase ri. Eu que vivia à sombra de um homem que se achava dono do mundo e ia entrar num mundo novo. Mas pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa dentro de mim respondeu. Vai. Preenchi o formulário. Enviei o currículo. Não contei nada para ele. Quando me chamaram para a entrevista, menti. Disse que ia num seminário. Ele nem perguntou do que se tratava. E foi ali que percebi o quanto ele realmente não me via mais. A entrevista foi num prédio moderno, cheio de gente jovem com brilho nos olhos. Eu me senti deslocada, mas viva. A coordenadora olhou o meu currículo, depois olhou para mim e disse: Você tem mais experiência prática do que metade da equipe aqui, só precisa acreditar um pouco mais. Aquela frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. Acreditar um pouco mais, era isso que me faltava. Voltei para casa à noite. Daniel estava no sofá tomando vinho e assistindo a um noticiário sobre o mercado financeiro. Nem perguntou onde eu estive, apenas disse sem tirar os olhos da TV. Compra ações da minha empresa amanhã. Vão subir. Eu respondi: Não tenho mais vontade de apostar em nada que tenha o seu nome. Ele riu, achando que era piada. Mas eu sabia que aquilo já era o começo do fim. 2 dias depois recebi a ligação. Fui contratada. Entrei na startup com medo, mas também com fome. Fome de começar de novo, de me reconstruir, sem pedir desculpas. Ali, cada reunião era uma pequena vitória. Cada e-mail que eu assinava com o meu nome era um lembrete. Você ainda existe, Leila. Enquanto isso, Daniel continuava igual distante, frio, previsível. A diferença é que agora eu não esperava mais nada. Meu silêncio deixou de ser submissão. Virou estratégia. E numa noite qualquer, quando ele me perguntou se eu estava feliz, eu disse a verdade. Estou começando a ficar. Ele não entendeu. Mas eu entendi e era o que bastava. Nos dias que seguiram aquela noite, o silêncio tomou conta da casa. Não era o silêncio leve de quando duas pessoas se entendem sem palavras. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, de feridas abertas. Daniel falava comigo como se nada tivesse acontecido. Perguntava da roupa passada do jantar, da reunião da escola do nosso filho, tudo com a mesma voz neutra, quase robótica. Eu respondia o necessário. Nada mais. O curioso é que quanto menos eu falava, mais ele parecia confortável. Era como se o meu silêncio confirmasse o que ele queria acreditar, que eu tinha aceitado o lugar que ele achava que eu merecia. E eu deixei ele acreditar, porque pela primeira vez em muito tempo eu estava prestando atenção em mim. Voltei a dormir sozinha, ainda que ele estivesse do meu lado. Voltei a olhar o mundo de fora da bolha que eu mesma criei para sustentar um casamento que já não existia.
Comecei a fazer pequenas coisas por mim, coisas simples como caminhar no parque antes do trabalho, tomar café sozinha num lugar novo, ouvir música sem precisar explicar o motivo. Essas pequenas liberdades foram um ensaio da minha fuga. No trabalho, eu já não era só a professora cansada. Comecei a usar o tempo livre entre as aulas para estudar sobre empreendedorismo, gestão e tecnologia. Descobri que, no fundo, eu ainda tinha fome de aprender. A cada artigo que eu lia, cada vídeo que eu assistia, eu sentia algo reacender dentro de mim. Era uma chama pequena, mas constante. Numa dessas tardes, entre um intervalo e outro, a coordenadora do curso me chamou para conversar. Disse que um grupo de ex-alunos estava montando uma empresa de soluções educacionais e precisava de alguém para ajudar a estruturar os projetos. Perguntou se eu teria interesse. Eu sorri e disse que sim, mas por dentro tremi. Fazia anos que eu não dizia sim para nada novo. Sempre foi Daniel quem decidia o que valia a pena. Mas dessa vez eu não contei para ele. À noite cheguei em casa e encontrei Daniel reclamando de uma reunião mal-sucedida. Disse que um cliente o tinha desrespeitado, que as pessoas não sabiam reconhecer o valor de quem é grande. Eu quis rir, mas fiquei em silêncio como sempre. Enquanto ele falava, percebi que aquele homem que eu admirei tanto agora me parecia pequeno. Pequeno nas palavras, pequeno nas atitudes, pequeno no olhar. Ele perguntou por que eu estava tão calada. Respondi apenas: é que às vezes, para escutar o mundo, a gente precisa parar de falar. Ele não entendeu, mas eu entendi. Na manhã seguinte, enviei um e-mail para a coordenadora aceitando participar do projeto. Pedi só uma coisa, que o trabalho fosse remoto nas horas vagas. Ela topou. E assim começou o meu recomeço. Passei as semanas seguintes mergulhada em planilhas, prazos e ideias. Era um ritmo cansativo, mas eu sentia prazer. Enquanto Daniel dormia, eu trabalhava. Enquanto ele reclamava do trânsito, eu criava soluções. Enquanto ele me via como sombra, eu me transformava em luz. O projeto cresceu rápido. Os alunos adoravam as propostas e em menos de um mês já tínhamos uma lista de empresas interessadas. A coordenadora me apresentou aos sócios e um deles, impressionado, perguntou: você nunca pensou em liderar algo seu? Eu ri, mas aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça. No jantar daquela noite, Daniel disse que queria comprar um novo carro, algo à altura do seu cargo. Perguntou se eu achava que era um bom investimento. Eu olhei para ele com calma e disse: investe no que te faz sentir seguro. Eu já estou investindo no que me faz livre. Ele me olhou confuso. Eu continuei comendo. Meu silêncio tinha mudado. Antes era medo, agora era poder. E ele ainda não tinha percebido. Eu sempre achei que recomeçar seria barulhento, cheio de decisões grandes, mudanças drásticas, lágrimas. Mas o meu recomeço foi silencioso. Começou com uma planilha no computador, um café frio e um e-mail dizendo: seja bem-vinda à equipe. Era um trabalho temporário remoto, poucas horas por semana. Mas para mim era mais do que um emprego. Era a prova de que eu ainda podia ser útil criativa viva. O grupo era formado por gente jovem com energia e ideias demais. No começo me senti deslocada, todos pareciam falar uma língua diferente, cheia de termos em inglês depressa de metas. Mas bastou uma semana para eu perceber que o que eles chamavam de inovação era no fundo o que eu fazia a vida inteira como professora entender pessoas. Comecei a dar ideias simples práticas baseadas em sala de aula real. E as pessoas ouviram. Ouviram de verdade. Algo que eu não sentia havia anos. Em pouco tempo, minhas sugestões começaram a ser implementadas. E o resultado veio rápido, o projeto que estava empacado ganhou fôlego, clientes elogios. O diretor me mandou mensagem. Leila, seu trabalho é impecável. Quer assumir a coordenação? Fiquei olhando para a tela por minutos. Coordenação. Eu. A mulher que há poucos meses ouviu que jamais estaria à altura. Respirei fundo e respondi: sim. Naquela noite, Daniel chegou em casa irritado, reclamando de uma reunião. Disse que o sócio tinha questionado suas decisões. Ele falava, mas eu só pensava na palavra que me perseguia o dia todo à altura. Porque pela primeira vez eu sentia que estava subindo. Não contei nada para ele. Aprendi que as maiores vitórias precisam nascer no silêncio. Ele ainda achava que eu era a mesma mulher que esperava por ele com o jantar pronto. Mas agora, enquanto ele comia, eu estava revisando relatórios e respondendo e-mails. Enquanto ele dormia, eu estudava contratos. E quando ele me perguntava por que eu estava tão concentrada, eu dizia: estou só corrigindo uns trabalhos.
Era verdade. Só não disse que o trabalho agora era o meu futuro. Um mês se passou. A startup cresceu, ganhou investidores e eu fui convidada para uma reunião presencial. Lembro de me olhar no espelho antes de sair maquiagem leve, cabelo preso, o mesmo colar que usei no meu casamento. Mas o olhar era outro, sereno, mas firme. Quando entrei na sala, todos se levantaram. A coordenadora me apresentou como a mente que salvou o projeto. Eu quis rir, porque ninguém ali imaginava que enquanto eu sorria, eu estava construindo um castelo em silêncio tijolo por tijolo, com o material que Daniel jogou fora. Na volta para casa senti algo que há muito tempo não sentia orgulho. Não daquele tipo que quer provar nada para ninguém, mas o orgulho calmo de quem sabe o próprio valor. Daniel me esperava com uma taça de vinho. Disse que estava fechando um contrato importante. Perguntou como foi meu dia. Respondi. Produtivo. Ele riu. Produtivo para quem dá aula de criança. Olhei para ele e disse apenas: para quem sabe ensinar adultos também. Ele não entendeu, mas o tempo entenderia por mim. Naquela noite, antes de dormir, revisei minha conta bancária. O primeiro pagamento da startup tinha caído. Não era muito, mas era meu. Pela primeira vez em 15 anos, eu tinha dinheiro que não vinha dele. E junto com o dinheiro veio uma paz que não tem preço. Deitei, olhei para o teto e pensei: é assim que começa, não com barulho, mas com propósito. Na manhã em que eu decidi sair, o céu estava nublado, mas dentro de mim havia uma clareza assustadora. Eu acordei antes do despertador, sentei na cama e olhei em volta. A casa parecia um cenário congelado, cada móvel no lugar, cada quadro na parede, mas nada mais tinha vida. Peguei uma mala pequena, coloquei algumas roupas, meu laptop e o colar que minha mãe me deu no dia do meu casamento. Era tudo o que eu precisava. Daniel ainda dormia. Por um instante pensei em deixar uma carta. Mas o que eu poderia escrever? Obrigada por me ensinar o que eu não quero mais ser. Sorri com amargura e fechei a mala sem fazer barulho. Na cozinha o café ainda estava quente. Preparei uma xícara, sentei e fiquei olhando o vapor subir. Pensei em tudo que suportei por anos, as piadas veladas, o desprezo disfarçado de superioridade, o silêncio imposto como castigo. Pensei em quantas vezes calei para manter a paz e em como esse mesmo silêncio agora era a minha liberdade. Quando ele acordou, me encontrou na sala de mala pronta. Olhou para mim com a mesma arrogância de sempre e perguntou: vai para onde com essa cara de mártir? Respondi calma: para algum lugar onde eu volte a existir. Ele riu aquele riso que sempre usava para me diminuir. Você não vive sem mim, Leila. Você não sabe nem por onde começar. Olhei para ele uma última vez. Engraçado, Daniel. É justamente por isso que eu vou. Peguei a chave do carro e saí. Atrás de mim, o som da porta batendo pareceu um ponto final. Sem grito, sem drama. O fim não precisa de barulho, só de certeza. Fui direto para um pequeno apartamento que aluguei semanas antes. Era simples, mas tinha uma varanda que pegava o sol da manhã. Sentei no chão, cercada por caixas, e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ninguém esperando nada de mim. Nenhum papel para desempenhar. Nenhum olhar julgando o que eu era ou deixava de ser. Nos primeiros dias, o silêncio foi estranho. Eu ainda esperava ouvir o barulho da chave na fechadura, o som dos passos dele. Mas com o tempo, aquele silêncio começou a soar como música. Era o som da minha própria vida, começando de novo. Trabalhava o dia inteiro. O projeto crescia, ganhava corpo, clientes e elogios. À noite estudava. Passei a entender sobre finanças, marketing, contratos. Cada palavra nova que eu aprendia era uma peça do quebra-cabeça da mulher que eu estava me tornando. Um mês depois, a coordenadora me chamou para uma reunião com investidores estrangeiros. Disse que queria que eu fizesse a apresentação principal. Fiquei nervosa, mas aceitei. Passei noites ensaiando, revisando dados, ajustando slides. No dia da reunião, entrei na sala com as mãos trêmulas, mas com o coração firme. Quando comecei a falar, percebi que cada palavra vinha com uma força que eu não lembrava que tinha. A apresentação foi um sucesso. Um dos investidores me procurou depois e disse: você tem liderança natural. Já pensou em dirigir algo maior? Eu sorri. Estou pensando nisso agora. Quando voltei para casa naquela noite, abri uma garrafa de vinho sozinha. Brindei comigo mesma. Não ao passado, nem ao futuro. Brindei ao presente, ao simples fato de estar viva e livre.
Nos meses seguintes, o crescimento foi meteórico. O projeto se transformou em uma empresa. E antes que eu percebesse, eu estava no comando, com uma equipe, um escritório e um propósito. 3 meses depois, recebi um convite oficial. Um grupo internacional havia adquirido parte da nossa empresa e queria que eu assumisse a presidência da filial brasileira. Presidente, fiquei olhando o e-mail por longos minutos, tentando processar. Não chorei, não comemorei. Apenas fechei o computador e respirei fundo. Era como se o universo tivesse-me dito: agora é sua vez. 3 meses depois, eu entrei em uma sala de vidro com uma mesa longa e polida no centro. Era a minha primeira reunião como presidente da filial brasileira do grupo que havia comprado a startup. O nome Leila Andrade, presidente executiva, estava impresso na placa diante de mim. Por alguns segundos olhei para aquelas letras e senti o peso e a leveza de tudo que vivi até ali. Os rostos à minha frente eram de pessoas que me ouviam com atenção. Eu falava sobre metas de crescimento e planejamento, mas no fundo pensava em outra coisa no quanto foi difícil chegar ali em silêncio. Cada madrugada de estudo, cada não engolido, cada vez que duvidaram de mim. Tudo isso agora era parte da voz firme que guiava aquela sala. Depois da reunião, voltei para a minha nova sala. As paredes de vidro deixavam entrar a luz do fim da tarde. Sentei na cadeira, respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Paz. Não aquela paz de quem não tem problemas, mas a paz de quem finalmente se pertence. A secretária bateu na porta. Dona Leila, o senhor Moreira do Conselho, quer marcar uma entrevista com a imprensa. Pode confirmar? Pode sim, mas sem pressa. Agora tudo acontece no meu tempo. Sorri. Não porque era soberba, mas porque entendi o valor de não precisar correr para provar nada a ninguém. À noite, quando cheguei no apartamento, vi o celular piscando. Era um número conhecido. Daniel. Olhei para a tela por alguns segundos e deixei tocar até cair na caixa postal. Logo em seguida, uma mensagem. Precisamos conversar. Apaguei, nem curiosidade eu senti. O silêncio ainda era meu melhor aliado. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e um e-mail inesperado, um grande jornal econômico queria fazer uma matéria sobre a minha trajetória. O título proposto era De Professora a Presidente, a história inspiradora de Leila Andrade. Ri sozinha. Não porque era engraçado, mas porque era simbólico. Durante anos eu vivi na sombra de um homem que dizia que eu nunca estaria à altura. Agora eu estava nas manchetes não por ser esposa de alguém, mas por ser eu. Passei o dia em reuniões, entrevistas, decisões, e no meio do turbilhão percebi algo: o poder não me mudou. Ele só me devolveu a voz que o medo tinha levado embora. À tarde, a secretária entrou apressada. Dona Leila, tem um homem insistindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Nome Daniel. Por um instante, o tempo parou. Meu coração bateu mais rápido, não de amor nem de raiva, mas de surpresa. 3 meses. Apenas 3 meses e ele estava ali. Eu sabia que esse momento chegaria. O destino sempre cobra as contas do desprezo. Levantei devagar, ajeitei o cabelo e disse: Diga a ele que aguarde na recepção. Tenho uma reunião em 5 minutos. Ela hesitou. Quer que eu o faça esperar, quero que ele aprenda a esperar. Fui para a sala de reunião. Cerca de 20 pessoas sentadas, todas me olhando com atenção. Enquanto falava sobre expansão e metas, uma parte de mim pensava na sala ao lado, onde Daniel provavelmente olhava em volta, tentando entender onde tinha-se metido. No fim da reunião, a secretária se aproximou e cochichou. Ele ainda está lá, então vamos recebê-lo. Quando saí, vi Daniel de pé de terno, tentando parecer confiante. Mas os olhos estavam diferentes. Havia algo de inseguro, quase implorando. Leila. Senhor Daniel, interrompi firme. Está aqui por negócios. Eu queria falar com você. Então, por favor, fale com a minha assistente. Ela agenda. Ele ficou sem reação. Antes que dissesse qualquer coisa, minha secretária apareceu e disse com a calma treinada das grandes salas: Senhora Presidente Leila está ocupada em uma reunião. A expressão dele congelou. As palavras ecoaram exatamente como um espelho invertido das que ele me disse meses atrás. Você jamais estará à minha altura. Agora era ele quem olhava de baixo. Virei as costas e entrei novamente na sala de reunião. Não olhei para trás. Nem precisei. Sabia que aquele som, o silêncio dele, era a maior vingança que eu poderia ter. Nos dias que seguiram aquela cena no escritório, a vida seguiu com uma calma quase teatral.
Eu mantive o foco no trabalho, nas metas na equipe. Mas no fundo, eu sabia que aquela história com Daniel ainda não tinha terminado. Homens como ele não suportam perder, e muito menos perder para a mulher que um dia chamaram de inferior. Uma semana depois, minha secretária entrou apressada na minha sala. Dona Leila, o senhor Daniel deixou um cartão. Disse que precisa falar com a senhora pessoalmente. Peguei o cartão. Era o mesmo modelo caro que ele usava quando se gabava de ser alguém importante. Olhei o nome, o número e sorri de leve. Diga que estou ocupada. Sempre. Ela riu, achando que era brincadeira. Mas não era. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei um buquê na portaria. Rosas vermelhas, as mesmas que ele me dava no começo do casamento. O bilhete dizia: Você venceu. Podemos conversar agora. Guardei o bilhete na gaveta junto com outras lembranças de uma vida que não me servia mais. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo. Mensagens, ligações intermediários. Um ex-colega dele, que agora era nosso fornecedor, me ligou dizendo: Daniel está arrependido, Leila. Quer apenas 5 minutos com você. Respondi: 5 minutos é o tempo que ele demorou para me humilhar. Já bastou. No escritório, minha equipe começou a perceber o movimento. Alguns sabiam quem ele era. Outros só percebiam a tensão no ar. Mas ninguém ousava comentar. Eles me respeitavam e eu fazia questão de manter o foco. Naquele mês, minha empresa fechou um contrato histórico. Fui convidada para representar o grupo em um fórum internacional de educação. Era o tipo de evento que Daniel sonhava em participar, o mesmo tipo de palco em que ele sempre quis ser aplaudido. E lá estava eu, com o crachá de presidente Leila Andrade. Olhei meu nome impresso, sentei na primeira fila e senti algo parecido com justiça. Não a justiça que castiga, a que equilibra. Enquanto eu discursava sobre o poder da educação e do recomeço, percebi um homem em pé no fundo do auditório. Alto, terno escuro, postura rígida. Não precisei de muito para saber quem era. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele sorriu, tentando mostrar confiança, mas os olhos não acompanhavam. Pela primeira vez, Daniel não parecia um predador. Parecia perdido. Depois da palestra, ele veio até mim. Leila, parabéns. Você realmente surpreendeu. Obrigada. Surpresa é a palavra certa. Podemos conversar só um minuto, não aqui, não agora. E talvez nunca. Virei as costas e fui embora. Senti o peso das palavras dele ficando para trás como um casaco velho que finalmente deixei cair. Nos dias seguintes, ele continuou insistindo, até que numa tarde ligou para a recepção da empresa. Minha secretária atendeu firme. Senhora Presidente Leila está em reunião. Quando ela pode falar, quando ela quiser. Mas hoje não. Eu ouvi o diálogo inteiro da minha sala. Sorri em silêncio. A vida tinha acabado de devolver cada palavra que ele me disse. Você nunca estará à minha altura. Agora era ele quem tentava alcançar um lugar onde já não cabia. Mais tarde recebi um e-mail dele. Sem desculpas, sem orgulho, apenas uma linha. Se um dia quiser conversar, eu estarei aqui. Respondi mentalmente. Você já esteve aqui e desperdiçou. Fechei o laptop, olhei pela janela e vi o reflexo da mulher que eu me tornei. Forte, calma, completa. O silêncio dele agora era a minha música favorita. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas da minha sala, como se o mundo tivesse decidido ser gentil comigo. Era o dia da visita de um novo grupo de investidores e o ar no escritório estava leve, cheio de expectativas. Eu vesti um terno branco, prendi o cabelo e coloquei o colar que sempre usei nos momentos decisivos. O mesmo que usei no dia em que fui embora de casa. Senti que algo importante estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê. A reunião começou pontualmente às 9. Minha equipe estava alinhada cada um no seu lugar. Enquanto eu falava sobre projeções e resultados, minha secretária entrou, se aproximou discretamente e cochichou. Dona Leila, tem um visitante pedindo para falar com a senhora. Disse que é urgente. Nome Daniel. Meu coração deu um leve sobressalto, não de emoção, mas de memória. 3 meses. Apenas 3 meses desde o dia em que ele disse que eu jamais estaria à altura. E agora ele estava na recepção, pedindo para me ver. Respirei fundo, olhei para a equipe e disse com calma: Continuem sem mim, já volto. Saí da sala e caminhei até o hall principal. De longe o vi em pé tenso, mexendo no celular para disfarçar o desconforto. Terno escuro, cabelo penteado demais, aquele mesmo perfume que um dia eu amei e hoje me dava náusea. Ele olhou para mim e tentou sorrir,
mas a expressão não alcançou os olhos. Leila, você está linda. Obrigada. É o uniforme do trabalho. Eu precisei vir. Acho que te devo um pedido de desculpas. Cruzei os braços, mantendo a distância. Demorou para perceber isso, não demorei, mas percebi. Eu errei com você. Eu me deixei levar pelo orgulho, pelo status. E quando percebi, você já não estava mais lá. Olhei em volta. Meus funcionários passavam alguns, acenavam discretamente. Eu podia sentir o olhar curioso de quem reconhecia a atenção, mas fingia não ver. Daniel, falei baixo firme. Tudo o que eu precisava ouvir de você, eu ouvi há 3 meses. E tudo o que eu precisava dizer, eu já vivi. Ele tentou dar um passo à frente. Leila, eu não quero o seu cargo nem o seu dinheiro. Eu só quero você. Antes que eu pudesse responder, minha secretária apareceu na porta e, com a voz mais calma do mundo, disse: Senhora Presidente Leila está ocupada em uma reunião. O tempo parou. As palavras ecoaram no ar como uma sentença. Presidente Leila, 3 meses atrás ele me disse que eu jamais estaria à altura. Agora eu estava acima do que ele podia alcançar. Daniel olhou para mim, o rosto ruborizado, os olhos marejados. Então é isso. Você vai fingir que não me conhece, não. Eu só aprendi a me reconhecer. Ele baixou o olhar. O silêncio dele era o som mais bonito que eu já ouvi. Aquele homem que um dia dominou todas as conversas agora não tinha mais palavras. E eu não precisava de nenhuma. Me virei e voltei para a sala de reunião. Enquanto caminhava, senti o olhar dele nas minhas costas, mas não olhei para trás. Já aprendi que quem olha para trás carrega o que devia ter deixado. Entrei na sala, sentei à cabeceira da mesa e continuei falando como se nada tivesse acontecido. Meus colegas retomaram as anotações e a vida seguiu. Mas dentro de mim algo se fechou, não com dor, mas com alívio. Eu não precisava de revanche. Não precisava de aplauso. Só precisava daquele instante de silêncio para entender que venci. Não porque eu o humilhei, mas porque sobrevivi àquilo que ele achou que me destruiria. Naquela noite, depois da cena no escritório, voltei para casa sozinha. A cidade lá fora parecia outra, ou talvez fosse eu quem tinha mudado demais para vê-la do mesmo jeito. Abri a varanda, respirei o ar morno de São Paulo e deixei que o vento mexesse nos cabelos. Pela primeira vez, o silêncio não me assustava. Era o som da minha paz. Fiquei ali por longos minutos, pensando em tudo o que aconteceu, em cada lágrima engolida, em cada palavra que eu calei. E percebi algo simples: o que mais dói não é o que o outro faz com você, mas o que você deixa de fazer por medo. Durante anos eu fui pequena para caber no ego dele. Hoje eu sou inteira e ele não cabe mais no meu mundo. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório cedo. A equipe me recebeu com sorrisos café quente e novidades boas. O projeto tinha batido um novo recorde de crescimento. Assinei alguns papéis, participei de uma reunião rápida e depois pedi 10 minutos sozinha na sala. Abri a janela. O sol entrava dourado sobre a mesa de vidro. Ali, naquele reflexo, vi o rosto da mulher que sobreviveu. Não a mulher perfeita, mas a mulher que caiu, se quebrou e se reconstruiu com as próprias mãos. O telefone tocou. Era uma jornalista do jornal que tinha feito a matéria comigo. Leila, milhares de mulheres escreveram para a gente depois da sua entrevista. Você virou uma inspiração. Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu só contei a verdade, respondi. A parte que ninguém tem coragem de contar, a de quando a gente escolhe a si mesma. Depois desliguei e fiquei olhando para a mesa por um tempo. Sobre ela um envelope. O bilhete de Daniel ainda não rasgado. Peguei-lhe mais uma vez. Se um dia quiser conversar, eu estarei aqui. Sorri. Peguei uma caneta e escrevi no verso. Eu já conversei comigo mesma. E foi suficiente. Rasguei em pedaços e joguei fora. À tarde, a empresa organizou um evento interno para celebrar o sucesso do trimestre. Aplausos, discursos, brindes. Quando me chamaram para falar, subi ao palco devagar, olhei para todas aquelas pessoas e disse: Há 3 meses eu ouvi que jamais estaria à altura. Hoje entendo que o problema não era a minha altura, era o tamanho pequeno de quem me mediu. A sala inteira ficou em silêncio. E então os aplausos começaram. Não pelo que eu disse, mas pelo que eu representava. O som dos aplausos não era de vaidade, era de libertação. Naquela noite em casa, tirei os sapatos, soltei o cabelo e sentei no chão da varanda. Lá fora, a cidade ainda fazia barulho, mas dentro de mim era puro silêncio. Um silêncio leve, limpo, poderoso.
O mesmo silêncio que um dia ele confundiu com fraqueza. Hoje é a minha forma de vencer. Fechei os olhos e sussurrei só para mim. Que bom que ele disse aquilo. Foi o empurrão que eu precisava para me levantar. E sorri. Não porque venci ele, mas porque finalmente venci o medo de ser quem eu sou. Se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise lembrar do próprio valor. Às vezes, o silêncio é tudo o que precisamos para começar de novo.